Olá você, eu sou o Carlos Valentim e nós estamos começando mais um programa Dicas Tributárias. Antes de começar no assunto principal, vou pedir um favorzinho para você. Se inscreva nesse canal, aperte aí no sininho para você receber semanalmente conteúdo tributário gratuito que pode ser útil para você. Tá bom? Me ajude a divulgar esse trabalho porque se for útil para você, pode ser útil para outras pessoas também. A minha dica de hoje vai para você, você que cuida do nosso sorriso, você que trata da nossa saúde bucal, você que passou anos numa faculdade, se formou, depois você fez um curso de especialização, montou seu consultório, criou a sua rede de clientes e você, dentista, começou a receber pelo fruto do seu trabalho, mas aí você também descobriu que tem uma coisa chamada impostos. Já dizia Benjamin Franklin, que foi um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, um dos fundadores do Estado americano, ele dizia que existem duas coisas certas na vida, a morte e os impostos. A gente não pode escapar de nenhuma delas. Então, meu objetivo para vocês é fazer com que essa mordida dos impostos seja a menor possível, sem que isso te exponha a qualquer tipo de risco de contingência tributária, que é uma situação que eu não desejo para ninguém. Discutir com o fisco não é um negócio muito legal, muito menos produtivo e te dá uma certa dor de cabeça. Então, vamos lá. Você, como dentista, você é um profissional liberal, você trabalha por sua própria conta. Então você pode ter dois modelos de tributação. Você pode ser tributado como uma pessoa física ou você pode ser tributado como uma pessoa jurídica. Vamos explorar um pouquinho essas duas opções. Se você é uma pessoa física como dentista, você pode utilizar o chamado carnê-leão, que é uma apuração que você faz todos os meses, e você pode abater as despesas no livro caixa. O livro caixa é um livro onde você registra todas aquelas despesas que foram necessárias para que você pudesse exercer a sua profissão. Então, por exemplo, o aluguel do consultório que você paga, os equipamentos que você adquire, a manutenção desses equipamentos, os produtos que você utiliza na sua prestação de serviço, a energia elétrica, o salário que você paga lá para quem te ajuda, enfim, todas essas coisas, todos esses componentes são componentes de custo. E como componente de custo da sua operação, ele pode ser abatido da sua receita no final do mês para você pagar o imposto. Então, você pega a sua receita mensal, apura tudo aquilo que você gastou para ter aquela receita, e aí você vai chegar à base de cálculo. E pela base de cálculo você vai submeter a tabela de imposto de renda da pessoa física, uma tabela progressiva, ela começa em 7,5% para quem ganha perto de R$2.000 e vai subindo até chegar a 27,5% para quem ganha de R$4.800 para cima por mês. Então aí você tem aí a sua carga tributária definida no mês. A vantagem de você fazer isso como pessoa física é que você não terá outros tributos a pagar. Você não vai ter PIS, você não vai ter COFINS, você não vai ter outros tributos que incidem sobre a receita. Vai ter somente o imposto de renda. Agora, você também tem a opção de ser uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica, você aí tem alguns leques, o leque se abre um pouco mais. Porque com pessoa jurídica você pode ser tributado pelo lucro real, que é o básico para todo mundo, pelo lucro presumido, ou ainda melhor, você se enquadrar no Simples. Vamos falar um pouquinho cada um deles. Primeiro, lucro real. O que é o lucro real? O lucro real é o resultado contábil que você tem da sua operação durante o mês, menos os ajustes ou mais os ajustes que são recomendados, são determinados por lei. Então tem algumas despesas que são despesas que você tem, mas são despesas consideradas não dedutíveis, que você tem que colocar isso aí na sua formação da base de cálculo. Essa base de cálculo vai ser submetida a uma alíquota, que é uma alíquota de 15%, então uma alíquota mais baixa do que da pessoa física, e ela também, além disso, ela tem um adicional de imposto de renda, mas esse adicional ele só é disparado quando o seu lucro real ele é superior a R$20.000 em cada mês. Então, sobre esse excedente do 20 mil, tem lá uma tributação do imposto de renda adicional de 10%. Então, por exemplo, se a sua base de cálculo foi 25 mil é sujeito a 15% e os 5 mil que ultrapassa é sujeito a 10%. A combinação dessas duas taxas te dá aí a tributação do imposto de renda. Só que com pessoa jurídica você também tem que pagar a contribuição social.
Então a contribuição social, a base de cálculo é muito parecida com a do imposto de renda, é quase igual, e a alíquota é de 9%. Então a alíquota combinada de todas as duas coisas, imposto de renda mais adicional e mais a contribuição social, no caso de você tiver um lucro maior que 20%, isso vai aí dar 34%. Bom, agora a gente vai para o lucro presumido. O lucro presumido, o próprio nome já diz, é uma presunção de lucro. Então, eu esqueço as despesas, não interessa quantas despesas eu tenho, eu olho somente para as minhas receitas. E a lei diz lá que eu devo destacar um percentual de receita para eu poder formar a minha base de cálculo. No caso da prestação de serviço, esse percentual de destaque é de 32%. Então, significa dizer que para cada R$1.000 que eu ganhar, R$320 vai ser base do cálculo de imposto de renda. Então, aí eu vou ter também o imposto de renda, a contribuição social, nas mesmas alíquotas de 10, 15, 25 e o 10, 15 e mais os 9% da contribuição social. Formei a base de cálculo, calculei o imposto, então quem que pode optar pelo lucro presumido? Quem tem receita até R$78 milhões ano. Tem outras condições também, que não é o caso a gente entrar em detalhe aqui, mas o principal, se você tem menos de 78 milhões de renda durante um ano, você tem uma possibilidade de adotar o lucro presumido como forma de tributação. A terceira, que eu acho que é a melhor de todas elas, é a do Simples Nacional. O Simples Nacional existe já há bastante tempo, né? Desde 2006, ele foi implementado pela Lei Complementar 123, aquela lei que define o que é microempresa, enfim. E em 2016, em uma das alterações que essa lei teve, a atividade da odontologia foi incluída também no Simples. Então, o dentista hoje, sendo uma pessoa jurídica, ele pode apurar a sua base de cálculo com base no Simples. Qual é a grande vantagem disso? É que no Simples você tem todos os impostos combinados em uma única alíquota, em um único documento. Então, o dentista, por exemplo, ele está aí elegível a adotar um anexo 3 do Simples como forma de tributação. O Simples tem 5 anexos, que é dividido por atividades. Então, o dentista está lá no anexo 3 e ele é por faixa. Então, até R$180 mil de faturamento ano é uma faixa, isso dá cerca de 15 mil por mês, é uma faixa de tributação e essas faixas vão aumentando, na medida que ela aumenta, vai aumentando a alíquota também. Mas a alíquota combinada de PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda e ISS, nos casos que tiver ISS, dá aí uma tributação de no máximo uns 8%. Você tem algumas obrigações acessórias que você tem que cumprir, que é entregar algumas declarações para a Receita Federal, mas eu acho que é um modelo melhor que você tem. Tem uma coisa que eu estava me esquecendo. Lembra lá do lucro real, do lucro presumido? Então você, como pessoa jurídica, você também teria na sua carga tributária o PIS e a COFINS. PIS e COFINS é sobre a receita bruta. O PIS é 0,65% e a COFINS é 3% sobre a sua receita bruta, não tem desconto de nada, e isso aí agregado à sua taxa, ele vai te dar aí uma tributação no final de cada mês. Importante dizer também que o PIS e a COFINS eles são tributos considerados indiretos, então você pode incluí-lo na formação do seu preço, dos serviços que você presta, então você em tese pode recuperá-lo quando você cobra dos seus clientes. Agora, um imposto de renda, a contribuição social, não. Isso aí o fisco é o sócio do seu negócio. Então o fisco vai pegar esse valor para ele sai do seu lucro. Então uma vantagem que você também tem como pessoa jurídica é que isso também vale para o Simples, é que os valores que você tira da empresa para você, como lucros e dividendos, eles são isentos de tributação. Essa isenção vem desde 1996 até hoje. Todas as vezes que se fala em reforma tributária, a primeira coisa que se coloca na pauta é vamos tributar os dividendos e os lucros, mas isso até hoje não foi para frente. E tem algumas razões técnicas de por que isso não foi para frente, mas a gente não vai explicar esse negócio agora, até porque não deve ser interessante para vocês. Então vamos lá, resumindo tudo que eu falei até agora. Primeira coisa que você tem que fazer, contas. Embora você seja dentista, você vai ter que fazer contas também. Que contas você vai fazer? Você vai pegar qual é a sua receita durante o mês. Beleza. Você vai pegar também qual é a sua despesa durante o mês. Mas lembre-se que você tem que pegar todas as despesas que são necessárias para a execução do seu trabalho.
Então, é o material que você compra, é o investimento que você faz no seu consultório, é todo o produto que você aplica na sua prestação de serviço, é as pessoas que você remunera, enfim, é tudo. Você pode até ter um mês, por exemplo, você fez um investimento grande no seu consultório e as receitas não foram suficientes para isso, você teve um prejuízo. Perfeito, você não paga nenhum imposto nesse mês, você carrega esse prejuízo para utilizar no mês seguinte. Eu acho que o único defeito que eu acho do livro caixa é que você não consegue carregar o prejuízo para um ano seguinte. Então, se chegar em dezembro você fechou com prejuízo, você perde esse prejuízo, você não pode utilizar em janeiro. Então, o ideal é que se você tiver despesas grandes para fazer, faça durante o ano, deixe para fazer no final do ano para você não virar aí com prejuízo. Então, você fez essas contas, o que eu tive? Bom, se eu tiver, uma dica que eu dou, se das minhas receitas eu tiver um percentual de despesa que seja considerada como dedutivo da minha receita, escriturado no livro caixa, que seja superior a 68% da minha receita, eu devo ficar com pessoa física. Devo ficar com pessoa física, aí eu uso o livro caixa e não vou ter mais tributo nenhum. Não vou ter contribuição social, ou não vou ter, eu não vou ter contribuição social, não vou ter PIS, não vou ter COFINS, vou ter só o imposto de renda da pessoa física. Por que eu falei de 68%? Então vamos lá agora para a pessoa jurídica. Pessoa jurídica, lembra-se que eu falei que você pode ter o lucro presumido como forma de tributação. Então, o lucro presumido, se você tem um nível de receita de despesa baixo, então você tem lá 40%, 50% só de despesa, é ideal você ir para o lucro presumido. Por quê? Porque de cara já te dá um desconto de 68%. Ou seja, você pega apenas 32% da sua receita e oferece a tributação. 68% você não precisa comprovar nada. Você não precisa se preocupar com as suas despesas, nada disso. Mas, em compensação, você vai ter lá depois o PIS e a COFINS. Então, você vai ter que fazer conta se PIS, COFINS, mas imposto de renda do lucro presumido deve dar aí em torno de 8%, 10% da sua receita, do seu lucro, se isso é menor do que você tiver na pessoa física. A terceira é você também fazer conta em relação ao simples, se o simples é o melhor para você. Então, dependendo da faixa, eu te aconselho consultar essas faixas do anexo 3, então dependendo da faixa de faturamento que você tiver, você já tem a tributação definida e vê o que é melhor para você. Bom, espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês e qualquer dúvida que você tiver, os meus dados estão aqui embaixo, meu e-mail, minhas redes sociais, é só vocês entrarem em contato comigo que eu terei prazer em ajudá-los, valeu? Espero que tenha sido útil, comentem e qualquer coisa vocês podem me procurar. Um abraço, até a próxima. Tchau.